Muito boa tarde, Brasil. Você já ouviu falar em harmonização facial? É uma harmonização que dá um jeitinho nas falhas, né? Principalmente de nós que estamos envelhecendo, vai surgindo algumas coisinhas a mais, umas ruguinhas a mais. A mulher, lamentavelmente, eu não sei porque que isso acontece com a mulher, aparece aquele negocinho assim, ó. Como é que chama aquilo? Código de barra. Eles dizem que é código de barra e algumas têm tão acentuada que é impressionante. Mas os homens também, e ainda mais agora que o homem também está pensando, né, em ficar mais bonitinho é menos feio, né? E a gente está vendo principalmente essa questão de harmonização facial, desculpa. Mas também estamos vendo alguém combatendo essa harmonização. Falei, poxa, não está na hora da gente chegar à conclusão de quem faz essa harmonização, se está devidamente gabaritado para isso, se tem especialização para isso, qual o perigo que isso pode trazer ou não traz perigo nenhum? Quem deve e quem pode fazer? Eu, como um cidadão, por exemplo, que tenho problema cardiológico, posso fazer? Não sei. São dúvidas que a gente tem que tirar, mas principalmente sobre os cuidados que se tem que ter ao escolher um profissional na área da estética facial. E eu estou com 3 profissionais. E a gente vai tocar esse barco para frente, porque eu vou conversar também com Márcia Alves Santiago. Ela é cirurgiã dentista, é membro da Sociedade Brasileira de Toxina Botulínica e Implantes Faciais, professora palestrante de harmonização orofacial, habilitada em laser, técnica não invasiva, certificado internacional de reposicionamento residual, acredito eu, ou residual mesmo? Residual de fios faciais. Fios faciais. Isso. Seja bem-vindo. Você já esteve comigo uma vez? Já. Né? Mergulhamos um pouquinho no assunto. Sim. Depois disso deu uma melhoradinha ou o pessoal ainda está meio que com o pé no freio? Não, para buscar uma harmonização muito, facial? Buscando bastante. Tá, nós vamos debater um pouquinho sobre esse assunto. Estou recebendo também a Nívia Marques, ela é professora, cirurgiã dentista, professora de harmonização orofacial, credenciada internacionalmente pelo sistema iTreat, é isso mesmo? Reposicionamento tecidual de fios faciais. Seja bem-vinda. Obrigada. Obrigado por estar com você aqui, viu? Eu que agradeço. Estou também recebendo um representante de classe, que é muito importante, é o Kennedy Vinícius Kuhn. Ele é cirurgião dentista, professor, palestrante internacional de harmonização orofacial, membro da Sociedade Brasileira de Toxina Botulínica e Implantes Faciais, especialista e mestre em ortodontia e ortopedia facial, especialista em implantodontia, coordenador do curso de especialização em harmonização orofacial e ortodontia, Instituto ICAO. É isso mesmo? Isso mesmo, Celso. Um prazer estar aqui, obrigado pelo convite. E a gente quer contribuir com informação para a população, para que eles possam tomar decisões assertivas a respeito desse procedimento de harmonização orofacial. Nós temos visto resultados tão positivos que isso nos motiva a buscar a mesma coisa. Mas nós temos visto também um pequeno combate, ainda pequeno, mas se preparem talvez para um maior, da classe médica, dizendo que os cirurgiões dentistas não estariam aptos a realizar essa harmonização facial. O que há de verdade nisso? O que é que a gente tem como resposta a quem combate esta atividade de vocês? Então, a odontologia, ela não está no ato médico, né? A odontologia tem uma lei federal
que nos rege e que fala que nós somos prescritores, que nós podemos atender às intercorrências, e alguns médicos, às vezes, por não ter esse conhecimento, ainda questionam se o cirurgião dentista teria essa capacidade, né? Isso foi discutido, inclusive em nível de lei, e já está bem definido a capacidade do cirurgião dentista de fazer tais procedimentos, tanto para medicar, tanto para cuidar de intercorrências, e algumas outras profissões têm pleiteado também fazer a harmonização orofacial, mas ainda não está bem definido essa questão legal, né, Celso? Seria essa situação hoje atual. O cirurgião dentista pode fazer. Né? Nós temos, olha, eu fiz uma entrevista agora, 2, 3 dias atrás, com profissionais, né, que não têm a profissão reconhecida. Eles estão lutando isso há décadas. Meu Deus do céu, né? Essa profissão, basicamente, essa área, né, de composição facial mais bonita, né? Vou colocar como mais bonita, é uma coisa que eu não sei há quanto tempo, mas eu tomei conhecimento a partir do momento em que a Márcia esteve comigo em outro programa, coisa de meses atrás. Quanto tempo você tem noção, mais ou menos, de há quanto tempo já se faz essa harmonização? Celso, a harmonização orofacial no Brasil, a partir mais ou menos de 2010, já começou a se fazer, né? Eu pratico desde 2011, então você vê que já são mais de 5 anos se fazendo isso. E o dentista, ele tanto é capacitado como costuma se falar que quem mais entende de face é o cirurgião dentista. Nós ficamos de 4 a 6 anos numa universidade estudando apenas, né, a parte de face, cabeça, pescoço. Então, nós estamos realmente habilitados para isso. Uma pergunta que o cidadão que está nos vendo lá faria e que eu também faço, né? Eu pensei que só fosse por aqui, amigo. Não, no caso, por exemplo, de um E ainda é acidente... interno, né? No caso de um acidente, por exemplo, automobilístico, a pessoa ela fratura ossos da face. Sim. Quem reconstitui, quem reposiciona esses ossos da face é o cirurgião dentista. Por isso o nome da profissão, cirurgião dentista. Então, hoje não, sempre o cirurgião dentista fez próteses oculares, próteses de nariz. Então, tudo isso faz parte da odontologia. Nós cuidamos do sistema que a gente chama de estomatognático, que pega todos os músculos da face, todas as partes mais importantes da cabeça e pescoço, né? É responsabilidade do cirurgião dentista. Talvez, então, por isso é que nós temos que ter o cirurgião dentista dentro dos nossos hospitais? Isso mesmo. E quase sempre próximos àqueles que chegam lá acidentados. Serviço de Mais, emergências, né? isso. Que coisa de doido, eu não sabia disso. Agora, dizer que vocês não estão habilitados, eu demorei aqui no mínimo uns 3 minutos só para ler, né? O que cada um já fez da vida e que está habilitado para fazer. E vocês 3 têm essa habilitação. Sim. Agora, a partir do momento em que há essa habilitação, você já recebeu algum tipo de perturbação que você estaria fazendo uma coisa errada? Não. Nunca tive nenhum problema. E as pessoas que fizeram? Nunca Qual é tive. o comportamento delas? Estão bem? Se sentiram bem? Sim. O que ainda acontece às vezes é que as pessoas chegam e questionam, mas você é dentista, você pode fazer isso, esse procedimento? Mas Aí a gente dá toda eu essa fiquei sabendo agora um explicação. monte de coisa que eu não Exatamente. sabia com a explicação. Toda né, essa do Kennedy. explicação do Dr. Kennedy a gente dá, entendeu? Em relação à nossa formação, à nossa qualificação. Então, assim, com certeza, às vezes chegam pessoas que elas chegam com esse nível de questionamento. E quando a gente explica toda essa conjuntura, né? Sim. Aí a pessoa ela fica sem segurança em fazer o procedimento. Agora eu estou tentando entender o que é verdadeiramente, né? Vamos perguntar aí para a Nívia, de repente ela consegue me explicar. O que é essa tal harmonização facial? Você já entra, ou eu entro lá no seu consultório, você vai bater o olho e vai dizer o quê? Pode até falar, olha, está errado isso, errado aquilo, que eu já estou acostumado com um monte de coisa errada em mim. Sim.
A gente abaixa os olhos e realmente já tenta ali avaliar, mas não é bem por aí que a gente Não? deve começar, não. Sim. A gente tem que estar, primeiro, conversando com o paciente, fazer uma anamnese, né? Que eu acho que esse é um dos pontos importantes para não vir a ter essas intercorrências, que é o que está, assim, nos prejudicando, né? Tentando nos prejudicar com relação a isso. Então, se você chega lá, primeiro não fazer uma anamnese, fazer uma pesquisa, uma avaliação da sua saúde, né? Primeiro seria isso. Sim, você não vai mexer numa coisa séria. Isso. Foi né? até que você no começo citou, eu posso estar fazendo? Sim. Sem a liberação da minha cardiologista, Isso. com certeza não. Não pode. Então, não é chegar, eu quero melhorar aqui, já na parte facial. Não. Primeiro, tem que saber como está a sua saúde, para depois continuarmos o nosso planejamento aí da harmonização. Mas como é que você vai ver que tem uma harmonização a ser feita? Primeiro você tem que fazer o questionamento para o paciente, a queixa principal dele, né? Porque às vezes eu estou vendo... Começa com o que o paciente... Exatamente. Não adianta só a minha opinião, né? Porque a gente, é um trabalho em conjunto profissional-paciente. Então, ali, partindo da queixa principal dele, eu vou conseguir avaliar e transmitir também o meu conhecimento para estar ajudando nessa harmonização. O Kennedy, elas foram boazinhas para comigo, né? Você, como diz o outro, não seja tão bonzinho assim, né? Ou como é que a gente vai encarar o negócio e dizer, olha, além das ruguinhas que você quer tirar, né? Além da bolsa debaixo dos olhos, eu estou falando dos meus defeitos, além da pálpebra caindo, né? Além deste buraco, essa cratera que tem aqui na lateral, não é mesmo? E essa é mais antiga. Eu, desde jovem, tenho esse negócio aqui, certo? Né? Como é que a gente faz e olha e pensa numa... Não é restauração, né? É uma harmonização. Isso. Qual é a diferença de uma coisa para outra? Então, o que acontece? O paciente chegando, após investigar a saúde geral desse paciente, nós vamos tirar fotos, nós vamos perguntar o que é a queixa principal e aí nós vamos explicar o que o envelhecimento provoca na face. E dentro desse envelhecimento que vai acontecer mudança dos coxins de gordura que nós temos na face, que vão gerar esses sulcos, o chamado bigode chinês, vai gerar o afinamento, a menor espessura da pele, trazendo as bolsas. Então nós vamos criar um plano de tratamento onde, se a pele está fina, vamos provocar colágeno para que ela tenha uma tensão, ela tenha uma espessura maior. Vamos reposicionar essas gorduras para onde elas estavam há 5, 10, 15 anos atrás. E isso de uma forma onde se estuda a harmonia da face, a proporção dos terços faciais, vão se achar a melhor forma disso acontecer com procedimentos pouco invasivos no consultório. E apresentar, né, para o paciente o que a harmonização tem para oferecer para esse tipo, né, para esse paciente. Eu vi especializações em toxina botulínica. É o que se mais usa? Não, cada produto ele tem uma especificação. A toxina ela é usada na parte muscular, no plano muscular. Para quê? Para que haja o quê? Uma diminuição da movimentação que Entendi. faz os vincos, né, que são as rugas, né? E tem outros produtos como os preenchedores, né, que podem ser definitivos, né? Antigamente se falava em bioplastia. E os semipermanentes e os temporários. Certo. No nosso caso, a gente usa os temporários. O mais conhecido, mais seguro é o ácido hialurônico. E por que temporário? Por que Porque ele temporário? dura de 6 a 1 ano. E aí ela tem Ele que é voltar para reabsorvível. fazer de novo. Isso, Não podia ser exatamente. definitivo? Não podia ser definitivo? Os definitivos, né, eles podem provocar outros problemas. Né? Alguns problemas mais sérios, como encapsulamento, migração do produto. Então, a gente opta pelos temporários justamente por isso. E até em relação à expectativa do paciente, você pode, de repente, faz o procedimento e a pessoa fala assim, não gostei, não é esse que eu queria. Tem como reverter. Exatamente, a gente tem como reverter. Ah, tem? Tem. Não precisa esperar os 6 meses, quase um ano, para que reverta sozinho?
Não, nós temos A gente tem meios fármacos de reverter. e meios para estar tentando reverter o processo. Você falou, por exemplo, que era de preenchimento, né? Isso. Na camada mais fina. O preenchimento, dependendo da viscosidade dele, da tensão, Sim. ele pode ter um preenchimento mais denso e um preenchimento mais fluido. Sempre que a gente usa um mais fluido, a gente vai usar numa camada mais superficial. Um médio numa camada média da pele. Sim. E um mais denso, mais escondido, mais profundo nessa pele. E aí a gente pode tratar níveis, praticamente a pele em 3D, em 3 dimensões. E isso vai reposicionar e vai trazer essa harmonização. Eu acho que melhor do que nunca é mostrar alguma coisa que tenha sido feita, né? Não Sim. pedimos autorização, mas como está exposta, né, nas internets da vida, nas redes sociais, aquela artista que hoje está fazendo novela das 9 horas, parece-me que andou fazendo Sim. algum tipo de harmonização. É a Paola Paola, né? Oliveira. Paola de Oliveira, belíssima mulher, né? A impressão que você tem é que ela não precisa de absolutamente nada, não é mesmo? Coloca, é a número 2, tá? Coloca aí para mim, por favor. Ela já estava com código de barra ali, sinceramente falando? Quem é que pode fazer um comentário? Naquela primeira foto do lado Você esquerdo pode ali. observar que na foto de baixo, ela já apresenta algumas olheiras, um pouco de... Naquela mais clarinha, então. Isso. E aí você percebe na foto acima que praticamente já desapareceu essa olheira. Por quê? Com o envelhecimento, o tecido ele é tracionado para baixo pela gravidade, pela flacidez da pele. Então, aparecem-se depressões na região malar, né? Sim. E existe o aparecimento de bolsa. No caso dela, provavelmente ela fez o uso de preenchedores que vão puxar líquidos para aquela região. Mesmo numa mulher novinha, eu não sei a idade da moça, mas ela é uma artista nova, Sim. perto Sim. né, ela está trabalhando ao lado de veteranos ali que Mas- talvez mais precisassem do que ela, Então, ou já precisaram mais do que ela. A partir dos 25 aos 30 anos já começa o processo de envelhecimento. E isso daí é variável de cada Caramba, pessoa. rapaz. Então, quanto antes começar com os Aham. procedimentos de harmonização, de prevenção, de rugas, de posicionamento do tecido, você vai trazer uma jovialidade para essa mulher e vai manter essa jovialidade. Quer dizer, você comentou, bota a foto de novo. Aquela primeira em que ela está mais clarinha, a de cima, onde ela aparece com o suposto código de barra, que ela está imitando um beijinho ali, ela já perdeu a questão da bolsa. Então, Isso, vamos lá. Sim, ali ela já já está fez. harmônico. Certo. Está E as harmônico. outras fotos? As outras fotos mostrando também expressões do outro lado, mostrando que o efeito chamado blush, ou o efeito top model, que é a maçã do rosto, com mais É onde as evidência. mulheres passavam ruge antigamente. Isso, o rujo do E pó que hoje elas passam um antigamente, negocinho isso. mais forte um pouquinho, né? Isso. Para dar um charme. É verdade. Então, isso traz jovialidade, essa maçã do rosto em evidência. E Que com é o caso dela naquela primeira foto do lado direito, Isso, do lado em cima. isso. Isso. Ela está lindíssima ali, né? Mas Essa é bom mulher é frisar, Você maravilhosa. até falou, ela precisa. Tem muitas pessoas também que a gente vá até o nosso consultório, não por causa do envelhecimento, também para estar evidenciando um biotipo que a pessoa não tem e ela quer evidenciar esse efeito blush. Tem pessoas que são Tem jovens e não gente têm. que quer tirar. Isso. Como é que chama aquele negócio? Bichectomia. É um palavrão, como é que chama? Bichectomia. Bichectomia. Na verdade, a bichectomia não é para tirar o efeito blush, é para evidenciar. Ah, Porque é? a gente Eu imaginei tem, que fosse para quem tivesse rechonchudo aqui tirar. e a pessoa que tem o rosto muito redondo, o que acontece? Ela não consegue esse efeito blush. Então, o que a bichectomia vai fazer? A gente tem, nessa região, nos últimos molares, né, índice bucal, a gente tem a estrutura anatômica chamada bola de Bichat. Então, é essa estrutura anatômica que é removida para que se dê esse efeito blush. Tem indicações. Não são todas as pessoas que têm recomendações Se de se chegar fazer. lá e disser, eu quero fazer, e você olhar, mas você não precisa. Exatamente. A gente tem indicações corretas para isso.
não é uma coisa genérica. O que mais vocês fazem em consultório? Que é mais buscado? Que em relação à harmonização, Sim. a bichectomia, o preenchimento da toxina, o botox, ele é muito procurado. Por quê? Porque quando a pessoa começa a perder colágeno, elastina, então assim, e própria desidratação da pele, né, pelo processo do envelhecimento, Sim. porque no processo do envelhecimento a gente perde água e a gente perde osso também. Então, assim, isso faz com que tudo se evidencie, né? E, assim, essa parte aqui frontal, aqui a gente tem essa parte aqui, a pessoa começa a fazer esse movimento, né, de cara de bravo, né? Sim, eu tenho ele isso, perpetuamente. exatamente. Né? Então, e o que acontece? Essa movimentação muscular provoca esses vincos, que são as rugas profundas, né? E isso, assim, a toxina associada a um outro procedimento, a gente consegue debelar, a gente consegue resolver. O duro eu fico imaginando, né? Se o cidadão chegar lá na doutora Nília, por exemplo, e falar assim, eu quero ser como a senhora. E aí, como é que você faz? Não, assim, igual eu estava falando, não é só para quem está na parte no envelhecimento, né? A gente pode estar evidenciando partes da face que a pessoa às vezes procura, por exemplo, eu quero ter uma lá mais evidente, uma boca maior, mais sexy. Mas até aí assim. consegue? Sim. Consegue. Trabalhamos essa Até parte aqui também. assim, mexe com tudo? Parte labial. Hoje Por tem que um que a procedimento. pessoa que tem o famoso código de barra fica rujudozinho aqui assim? A partir do momento em que faz o tipo de preenchimento. Agora, tem pessoas que colocaram, tem uma artista, daqui a pouco nós vamos mostrá-la, né? Só vamos mostrar a parte facial. Você gostaria de ver as outras partes. É a Gretchen, daqui a pouquinho, certo? Ela fez alguns procedimentos anteriores e quebrou a cara. Sim, Exatamente. sim. Ela reclamou, inclusive, ela teve problema sério, entendeu? Eu assisti, pena que eu não posso usar, ela da Poderosa, ela não me autoriza, né? Mas eu vi ela com a Ana Maria, né? E ela contando a verdade verdadeira, ela ficou como diz o outro, ela teve que refazer absolutamente tudo. Essa foi a escolha do produto, né? Que foi usado. Provavelmente pode ter sido um produto permanente, né? Foi aí, acho que... O grande erro, talvez. Por isso é que vocês não gostam do produto exatamente. permanente. Então, tudo que nós trabalhamos são produtos reabsorvíveis e também para não mudar a face do paciente. Essa não é a ideia. A ideia é evidenciar, por exemplo, os lábios. Não é só para aumento de volume, né? Às vezes a pessoa já tem um volume legal de lábio e a gente só vai evidenciar ali a anatomia da boca, dos lábios. Caramba, eu não imaginava, Dr. Kennedy, que pudesse fazer tudo isso, não. Pode sim. Arquear a sobrancelha. É mesmo, é? Sim, pode. Com produtos como o Botox, a toxina, nós conseguimos arquear a sobrancelha, que a mulher gosta. O que é arquear? Arquear é levantar o olhar, é trazer uma jovialidade que a mulher mais jovem... Se ela tem muito acentuada para baixo, você Isso. consegue jogar. Isso, então vai passar às vezes a impressão de uma face triste quando se tem a sobrancelha para baixo. Para baixo. Ao arquear, você traz um apelo até sexy, ao mesmo tempo você levanta o olhar, você traz para essa mulher uma autoestima, que ela se sente mais feliz. Então, a toxina botulínica, no caso do código de barras, pacientes que foram fumantes durante anos, ao fazer sempre o biquinho, a expressão, né, do fumar, cria-se vínculos chamados de códigos de barra. Então, você pode trabalhar com a toxina, como com outros tipos de procedimento, como microagulhamentos, que induzem colágeno. Que é isso? Pode trabalhar também com o ácido hialurônico para trazer a hidratação, que vai diminuir, que vai atenuar essas rugas. O que é esse microagulhamento? Microagulhamento é uma técnica onde se coloca um roller com várias pequenas agulhas, que essas agulhas vão servir de estímulo para a pele, para a formação de colágeno.
E ao fazer esses pequenos furos, praticamente indolor, é aplicado apenas um creme na face, um creme anestésico. Vai servir também para que se coloque ativos que vão regenerar essa pele, como vitamina C, que é antioxidante, como alguns sais, como silício. E dessa forma, essa pele vai responder trazendo células novas que vão trazer um brilho para essa pele. E assim a gente vai restaurar aquela juventude que foi perdida, às vezes, ou pelo cigarro, ou pela exposição ao sol. Agora, não tem que haver, por exemplo, um certo equilíbrio. A pessoa tem lá seus 40 anos, ou 35, 40 anos. Sim. Se você esticar demais, todo mundo vai saber que ela está completamente diferente. Se pegar um vovozinho como eu, por exemplo, e esticar, eu vou ficar, quem é que não vai saber? É igual se, e eu ia falar um negócio, pintar o cabelo, por exemplo, você pinta com aquela tinta totalmente preta, todo mundo sabe que você, como diz o outro, jamais, nem quando era jovem, tinha o cabelo completamente preto, né? O segredo está aí, na harmonia. E a harmonia por isso também, é que chama harmonização. Isso. E a harmonia também passa pelo bom senso do profissional e também do paciente. A gente pode estar falando de um clareamento dentário, onde ao clarear muito, as pessoas vão ver que isso não é horrível, natural, né? Que isso é artificial. A pessoa abre o sorriso, você vê ele completamente branco. Isso é verdade. Né? Só falta perguntar, onde é que você comprou essa dentadura? Porque, na verdade, são as plaquetas, são coisas que... São as lentes. Lentes, Às vezes, é igual o Dr. Kennedy está falando, às vezes a gente passa para o paciente, né, o que seria o ideal para o tipo de pele dele, mas ele não quer. Ele quer o dente brancão. Branco. A maioria deles querem um dente branco. Né? Eu já tive que repor um dente na frente e ainda falei para o meu dentista. Falei, amigo, para quem fumou durante 30 e tantos anos, 40 anos, você vai querer botar o negócio branquinho aqui? Não vai funcionar. Né? Ainda mais a nicotina, que ela entrou e ficou nos dentes. Eu parei de fumar há 20 anos, elas continuam aqui. Parabéns. É impressionante. Agora, além disso que você falou, Dr. Kennedy, o que mais que a gente pode compor, na verdade, e que vai mexer para valer? Aliás, antes de você falar isso, vamos fazer o seguinte, vamos pegar o vídeo da Gretchen? Vaidosa, Gretchen se sentia incomodada com o visual. Principalmente a boca, porque eu sabia que quando eu sorria eu tinha um sorriso torto. Tudo começou por causa do meu tratamento dentário. Ela mudou a aparência dos dentes com lentes de contato, fez preenchimento com ácido hialurônico, aplicou toxina botulínica em alguns pontos do rosto. A harmonização facial da Gretchen foi o resultado do trabalho de uma equipe de profissionais da saúde. O dentista, que faz a parte dos dentes, o outro dentista que faz a harmonização orofacial, que é o Dr. Igor, e o cirurgião plástico que retira o PMMA para dar o resultado final satisfatório. Eu tinha muita dor de cabeça e eu não sabia que era da oclusão. O ácido hialurônico é produzido pelo corpo humano e absorvido pelo organismo com o avanço da idade. Especialistas usam o produto para preencher as áreas que perderam o volume natural. O resultado é temporário. A primeira aplicação que eu fiz é para 6 meses. Eu fiz vários procedimentos porque tinham para harmonizar o meu rosto, para consertar todo o processo, porque o meu rosto é um rosto muito difícil de conserto. Porque há muitos anos atrás eu usei o tal do PMMA, que é o metacrilato. Eu tenho metacrilato aqui, tinha metacrilato no nariz, eu tinha metacrilato na boca, que também vai ser feito um procedimento de retirada. Então, enfim, é todo um procedimento que vai fazer com que a finalização da harmonização dê um resultado final bom. Impressionante, ela mudou completamente. E ela tinha tentado antes, que é onde ela botou a boca no trombone, que ao invés de melhorar, fizeram estragar, né? Como é que explica um negócio desse? Pois é, o PMMA, ele é um produto... Que é isso? É um preenchedor polimetacrilato, ele é um preenchedor permanente. Então, por esse motivo, por essas situações, é que a gente opta por um
produto temporário. Sim. Por quê? O PMMA, ele pode migrar de região. Então, por exemplo, ele é meio mutante. Então, ele está no lábio, está de um lado, ele pode ir para o outro lado. Ela falou da boca torta, né? Quando sorria e tudo mais. Aí começa a provocar um monte de assimetria na face. Diga, um monte doutora. de assimetria. Não, complementando, ela falou que migra e também que continua o processo de envelhecimento, né? Esses produtos, eles não param com o envelhecimento. Então, por isso que ela sentiu que estava migrando, né? Porque o envelhecimento continua. E aí, se ele está mais endurecido, ali, sei lá qual é o termo que eu vou usar, ele pode deslocar, é isso, Kenan? Isso. Eu costumo falar que quem já teve uma cicatriz na infância, que hoje em adulto ela está em uma outra posição. Então, quer dizer, o corpo está em... E algumas até somem, né? Isso, o corpo Ou, está sei lá, mudando. sai do lugar. Isso, É. o corpo está mudando, a face está modificando, né, com o crescimento, com o envelhecimento. Então, aquele produto que foi colocado numa região que naquela época era ideal, pode ser que após 5, 10, 15 anos não seja mais a posição ideal. Então, por isso, a gente tem um certo cuidado em propor para um paciente algo que seja definitivo. Né? No caso da Gretchen, foi usado o primeiro tipo de produto permanente, chama Metacril. E esse produto, as células de defesa do organismo, elas englobavam esse produto e migravam. Depois já foi se melhorando esses produtos usando o PMMA, que é o polimetilmetacrilato, uma molécula um pouquinho maior. Porém, mesmo assim, não é garantia de que aquele produto vai ficar no mesmo local, de uma forma harmônica, por 10, 15, 20, 30 anos. Já vamos dizer, aquele que por 6 meses ácido a um ano, hialurônico. quando você voltar, talvez a aplicação seja de uma maneira diferente, Sim, acompanhando o sim, envelhecimento da acompanhando pessoa e tudo o mais. envelhecimento. É uma das coisas que mais se reclama, né? É aqui, a famosa papada. Tem jeito? Sim, tem jeito. Assim, quando o paciente chega com essa queixa principal, eu tenho uma papada. Primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai avaliar se essa papada, se é uma grande flacidez ou se tem um excesso de gordura naquela região. Que com o processo de envelhecimento, Sim. começa a haver um acúmulo de gordura nessa área. Então, Sim. ou Você está então... olhando para a minha papada, Exatamente, né? é o que tem exatamente um excesso de gordura. de gordura. Aqui, com Às certeza. vezes, já existe uma flacidez Sim. muito grande. E só porque, assim, se for excesso de gordura, a gente tem duas maneiras principais da gente resolver. Ou a gente usa enzima, Sim. ou faz uma lipossucção, certo? Se a flacidez estiver muito grande, às vezes não tem condições da gente tratar somente com esse procedimento. Às vezes precisa de um procedimento plástico na região. E quando há necessidade de plástico, como você disse, busca-se o médico? Sim. Porque cada Sim. caso é um caso. Sim. E cada profissional na sua área Exatamente. Com certeza. não se meteria em fazer uma coisa que não é da sua alçada. Cirurgião plástico. Eu acho que isso é importante, Claro, né? Assim como ele deve reconhecer que esta área do rosto pertence aos ensinamentos que vocês receberam e nas especializações que vocês buscaram. É isso? Isso mesmo. No caso que a gente indica para o cirurgião plástico, é quando existe um excesso de pele. E isso deve ser feito em um ambiente hospitalar. Um ambiente onde o cirurgião plástico tenha todo um controle desse paciente com relação à sedação, à anestesia geral, né? Então, é o caso de ser feito uma plástica, um lift, né, facial. O cirurgião dentista, ele vai trabalhar com as enzimas, ele vai trabalhar às vezes com uma lipoescultura local, mas quando se fala de uma grande quantidade de papada, a indicação é cirúrgica e a gente deve indicar para o cirurgião plástico. Mas você citou ainda no começo do programa que vocês entendem bem destas áreas ósseas aqui. Quando a pessoa tem o nariz e quer dar aquela ajeitada, narizinho mais arrebitadinho, mais bonitinho e tudo mais,
faz com quem? Então, o nariz pode ser feito tanto com cirurgião plástico, que aí no caso de uma cirurgia, pode ser feito com otorrino, no caso de um desvio de septo, uma dificuldade inclusive de respirar, um nariz que está Sim. muito torto para um dos lados. E quando são pequenas correções, a gente chama de biomodelação nasal, que aí a gente vai corrigir pequenos detalhes com o próprio preenchedor, que a gente comentou, que é o ácido hialurônico. Alguns casos, o paciente quer que arrebita esse nariz. Pode ser usado também alguns fios, a gente chama fios de tração ou de sustentação, porque são procedimentos pouco invasivos, né? Agora, é importante sempre salientar o bom senso, a queixa principal desse paciente e entender que a função e a estética têm que estar aliados. Não adianta a gente melhorar o nariz e o paciente ainda está respirando mal. Não adianta a gente contornar um nariz e ele ficar maior ou ele não ficar com a proporção com relação à face. Então, esses critérios nós temos que observar para indicar quando é cirúrgico e quando, às vezes, é um procedimento, às vezes, só de harmonização orofacial. Eu gostei, por exemplo, da fala da Gretchen dizendo que ela mexeu nos dentes, estava lá alguém especializado em área como cirurgião dentista. Depois veio o profissional especializado em harmonização e isso significa que nem todos têm este conhecimento? Isso. É necessidade realmente de que se faça cursos? Sim. Onde é que se fazem esses cursos? Então, os cursos de capacitação, né, eles são dados para o cirurgião dentista, com cargas horárias que variam de cada curso, e hoje já se tem a especialidade de harmonização orofacial, que é uma especialidade reconhecida pelo nosso Conselho Federal de Odontologia, que exige no mínimo 500 horas, né? E nessas 500 horas o profissional com certeza vai sair muito mais capacitado. Porém, cursos de pouca duração dão para o cirurgião dentista uma visão de indicar e de fazer pequenos procedimentos, procedimentos menos invasivos, procedimentos que vão melhorar essa harmonização da face, porém não de uma forma tão ampla quando um especialista que tem uma carga horária tão grande pode estar oferecendo para o paciente. Eu estava vendo aqui as diversas especializações que você tem, e vocês duas também. Agora, você está falando, por exemplo, em uma pequena especialização, talvez até para dar o gosto dele querer fazer umas especializações maiores e correções, se é que a palavra está certa, de correções maiores. Vocês fazem curso? Porque eu vi, professora, você é professor, onde é que se faz cursos aí? Então, esses cursos são oferecidos no Brasil inteiro por vários colegas, professores, né? E nós também temos uma obrigação com a odontologia de poder estar treinando e capacitando nossos colegas, né? Então, nós três temos sim cursos que vão capacitar e temos também a especialização com essa carga horária maior, né? Eu acho que se o colega odontólogo gosta dessa área ou entende que pode fazer mais pelo seu paciente, é um caminho natural ele buscar esses tipos de curso e a especialização hoje já reconhecida pelo CFO. Tira uma dúvida, cirurgião dentista, odontólogo, qual é o certo? Os dois são certos, tá? Como dentista, cirurgião dentista ou odontólogo. No registro da profissão, nós somos cirurgiões dentistas, né? Eu estive semana passada em Portugal e lá é médico dentista, mas é uma faculdade de odontologia, porém é chamado em Portugal como médico dentista. Então, é simplesmente variação da nomenclatura. Os portugueses estão mais certos, não estão, não? Eu acredito que sim. Porque pelas explicações que você me disse, né? Acrescentadas aqui por informações das duas. Você mostrou que claramente vocês têm especializações em toda a área facial médica. Os portugueses estão mais certos que nós, não estão, não? Médico, dentista. Hoje já se tem uma discussão, inclusive, a respeito disso. Eu acredito que não é mudando a nomenclatura que vai resolver o problema. Eu acredito que o que importa, na verdade, é o profissional cuidar desse paciente, cuidar como um todo,
né? O corpo inteiro, a mente, e trazer para esse paciente qualidade de vida. Independente de se chamar dentista, Cirurgião dentista ou médico dentista, Uhum. o importante é a população confiar, e a gente sabe da credibilidade que o dentista brasileiro tem no mundo, e está feliz com os resultados. Eu acho que, acima de tudo, doutor e doutoras, é saber se vocês estão aptos para Sim. aquilo que propõem fazer. Né? Esse é o grande mistério. De que maneira nós podemos chegar, por exemplo, e ver, por exemplo, doutora Márcia, está habilitada para fazer uma correção na harmonização? Inclusive, A doutora Celso, Nívia está capacitada? Como é que é? Vai, diga aí, Márcia. inclusive, assim, uma adenda, né? O que acontece? A gente vai fazendo vários cursos, né? Sim. E dentro desses cursos a gente vai vendo que uma coisa se soma a outra, né? Por exemplo, eu sou especialista em ortodontia também. Sim. O Dr. Kennedy também é especialista em ortodontia. A doutora Nívia é especialista em endodontia. Para você entender como que esse universo ele age a favor da gente, Sim. por exemplo, um dia desse chegou uma paciente no meu consultório e falou: doutora, eu quero fazer harmonização facial. E ela assim, ó, com os dentes assim, super para frente. Primeira coisa que a gente faz, vamos fazer o seu exame clínico geral da sua face e vamos fazer um exame dentário, da arcada dentária. Certo. Quando você faz o exame da arcada dentária, o que você vê? Você vê justamente a parte ortodôntica. Essa paciente, ela tinha os dentes totalmente para frente, né? Então, assim, não primeiro o tratamento ortodôntico para reposicionar a arcada dela, para que a gente consiga restabelecer a harmonização facial. Claro. Começar pela arcada. E um outro detalhe, paciente que chega na nossa clínica, todo paciente ele tem que ser examinado intrabucalmente, porque inclusive vários artigos, até médicos, né, assim, eles recomendam que quando você vai fazer um procedimento de preenchimento, por exemplo, um procedimento estético, Sim. e você entra com a cânula, primeiro você tem que avaliar o paciente intrabucalmente, porque no caso da doutora Nívia, que ela é endodontista. Então, aí você não tirou uma radiografia, você não fez uma análise bucal, o paciente está com abscesso, está com a lesão periapical. Aí você entra com a cânula e você entra naquela lesão. Olha a complicação que o paciente pode ter. Qual é a diferença, então, da sua formação da formação da doutora? Eu sou especialista em aparelho, além de harmonização. A doutora Nívia é canal. Eu faço tratamento, vamos dizer assim, dentro do dente. É quando você sofre uma lesão dentro do dente, no nervo do dente, para dizer assim para vocês. Tratamento entenderem. interno lá, Interno. do dente. Exatamente. E a sua especialização? Então, eu sou especialista em ortodontia e implantodontia, né? Nas duas, então. Isso. E também em harmonização orofacial. A grande diferença que a gente vê é que o dentista hoje ele está preocupado com a saúde interna, intraoral, Sim. e externa da face. Então, a gente complementa isso. Então, como a doutora Márcia comentou, vários artigos mostram que se o paciente tiver uma doença na boca, essa bactéria ela pode ir para a pele. Então, o exemplo mais comum que a gente dá, inclusive em crianças que respiram pela boca, Sim. que a pessoa, quando respira pela boca, normalmente essa criança ela baba à noite. E naquela saliva tem o streptococcus, que vai passar para a pele. Olha. Vai ser, às vezes, um adolescente cheio de espinhas. Então, quer dizer, a saúde daquele indivíduo passa primeiro por um cuidado interno e depois para um cuidado externo. Então, Eu isso é ouvi muito dizer, importante. inclusive, que uma raiz pode mexer até com a parte dos olhos, é verdade isso? Uma lesão, né? Isso Sim. a doutora Nívia, que é especialista nessa área, às vezes uma lesão, uma bactéria, ela pode se espalhar através de uma infecção dentária. Hoje, vários atletas já sabem que os índices, os recordes são batidos, às vezes, depois até mesmo dele ter feito um tratamento dentário. Tem até uma odontologia do esporte.
que não pode deixar de ser feito. Não são tantos os casos, mas tem pessoas que têm a gengiva muito crescida. Pouco dente e muita gengiva. Quando ela sorri, aparece mais a gengiva do que os dentes, propriamente dito. Quem é o especialista que pode mudar isso? Ou não tem mais jeito? Quem é especialista que mexe aí? Então, pode ser feito pelo dentista. Sim. E aí, dentro da odontologia, se for a causa uma exposição de gengiva em excesso, por excesso de gengiva, sim, o periodontista vai cuidar dessa parte. Se for por uma hiperfunção do músculo da face que puxa muito o lábio e aparece a gengiva, olha, o profissional harmonizador orofacial vai aplicar a toxina botulínica nesse músculo. Esse músculo vai relaxar e vai ter menos exposição da gengiva ao sorrir. O chamado sorriso gengival vai ser diminuído ou harmonizado agora em relação à face. Essa foi fantástica, quer dizer, nem sempre tem que tirar, pode descer aqui que vai cobrir parte da gengiva. Então. Isso mesmo. Bem colocado. Meu Deus. Inclusive, Celso, pessoas que sofreram de paralisia facial, né? A gente tem opções de tratamento, porque assim, o tratamento, a harmonização, ela não é só na área estética. Assim, sim, ela é na área estética e funcional também. Por exemplo, a pessoa que sofreu paralisia, aí contrai de um lado e o outro lado fica relaxado. Né? Fica, verdade. Então, assim, a gente tem meios... soltar isso não é fácil, né? Eu tive essa porcaria. Fiz 80 e poucas sessões de fisioterapia para a boca voltar. Exatamente. E olha lá, nem sei se ela voltou total 100% no lugar dela. Então, tem entendeu? Métodos, tem resultados fantásticos. Você relaxa na área que está contraída e usa tracionamento de fio na área que está relaxada. Então, assim, esses tratamentos de assimetria são fantásticos. Tem pessoas que têm bruxismo, que têm apertamento dos dentes. Tem gente que perde o dente inteiro, quebra o dente inteiro por bruxismo. Você faz uma associação. Por causa, o bruxismo é aquilo que a gente fica passando isso, um dente que no outro, os dentes, exatamente. Principalmente à noite. Exatamente. Tem pessoas que têm cefaleias assim, muito intensas. Eu tive, há um tempo atrás, uma paciente que ela ia para São Paulo para fazer uma cirurgia no nervo trigêmeo, porque ninguém diagnosticou que era disfunção. Ela tinha mordida cruzada, invertida, e tinha uma causa dentária também, além de todo o processo, né? Porque é multidisciplinar. A própria Gretchen, né, no relato que foi mostrado, fala que ela tinha dores de cabeça e ela não sabia o que era. Não sabia o que era. E após a reabilitação, né, dos dentes, melhorou as dores de cabeça. Que a gente conhece, que fala que tem uma dor de cabeça crônica que não consegue eliminá-la. Meu Deus. Mas a pergunta que eu fiz, por exemplo, como é que eu sei que os doutores aí estão especializados, quem eu busco para ter conhecimento? O doutor José ali diz que faz harmonização facial. Eu vou ver se o doutor José tem as mesmas especializações. Como é que eu sei isso? Então, hoje o Conselho Federal de Odontologia já está avaliando todos os currículos de pessoas que já têm experiência há mais de 5 anos ou que fizeram cursos de pós-graduação e logo, em breve, já deve ter no seu site a relação dos especialistas, né? Eu, como delegado regional da Sociedade Brasileira de Toxina Botulínica e Implantes Faciais, nós recomendamos que entre no site www.sbti.com.br, porque vários desses colegas habilitados são filiados da Sociedade Brasileira e isso, de certa forma, cria um selo de qualidade para esse profissional, né, que está buscando se associar a essa sociedade, que fez vários cursos e que já, às vezes até o momento, já tem a carga horária para ser considerado especialista em harmonização facial. Repete o site, por favor. É www.sbti.com.br. Tá bem. Lá também tem muitas informações para a população. Isso é importante. Eu acho que antes de tomar uma atitude, eu vou fazer, acho que tem que passar pelos exames que vocês disseram,
ver se os médicos estão liberando, né, se o meu cardiologista, minha cardiologista Sim. vai permitir que eu faça um procedimento como esse. Se valerá a pena, se eu não serei um José esticadinho, não é mesmo? Né? Sim. Continuarei com a cara de 70. Isso eu acho que é importante para todos nós. Com certeza. E a gente ficou sabendo um bocadinho. O que eu aprendi aqui hoje foi impressionante, viu? Com vocês. Márcia, bom te rever, viu, querido? Doutora Nívia, venha sempre. Obrigada. Tá? Doutor Kennedy, obrigado por ter agradeço vindo. mais uma vez o Vamos falar um convite. pouquinho mais sobre isso e outros assuntos que envolvem essa área aí. Tá bem? Tá certo. Será um Tá, prazer. obrigado. Obrigada. Uma alegria tê-los aqui. Obrigada. Espero ter complementado um pouquinho do nosso conhecimento. E eu saio daqui muito feliz, sabe? Aprendi muito, mas muito mesmo. A primeira coisa que eu aprendi, eu não sabia que dentista mexia com toda essa estrutura da face. E depois pode vos deixar um pouquinho mais ajeitadinho. No meu caso, mais bonitinho. Ou seja, quase feio. Grande abraço.